provavelmente a academia não dá muito dinheiro. É preciso ter isso em conta. Eu não existo se os outros não existem. Qual é a razão da minha existência se eu não puder fazer alguma coisa pelos outros? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cerebrum de Ouro, a nossa rubrica que tem como propósito honrar e destacar mentes que criam, inspiram e transformam Moçambique. Hoje vamos ter uma conversa sobre educação, liderança e impacto social com um dos maiores líderes do ensino superior em Moçambique. Alguém que decidiu dedicar a sua vida a formar cidadãos e a transformar instituições através do conhecimento. O professor Dr. Mohamed Naguib Omar, diretor-geral do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, académico de referência no país. Muito obrigada por nos receber, professor. Muito obrigado, eu é que agradeço e pela honra que me é concedida para poder tecer algumas considerações com o vosso programa. Espero de alguma maneira trazer alguma coisa de útil. Todos nós somos capazes de transmitir alguma coisa às pessoas, naturalmente, mas eu espero também nessa entrevista aprender bastante com o decorrer da mesma. Obrigado. Sou eu quem agradece, é um privilégio poder ter esta conversa consigo. Professor, no Cerebrum nós normalmente gostamos de começar a conversa a explorar a essência da pessoa. Então, queríamos saber um bocadinho, para além de ser professor doutor, quem é Naguib Omar? Bom, eu talvez tenha alguma história porque tenho 69 anos, não é? Naturalmente. E espero que quando todos vocês chegarem a essa idade, terão também a vossa história naturalmente, não é? Então, eu chamo-me Mohamed Naguib Omar, mas para os amigos e para a família, eu sou o Naguib. Eu nasci em 21 de maio de 1956, a minha infância foi passada num bairro que dá nome ao distrito onde nós estamos, o distrito municipal Xamanculo ou Xamanculo, como queiram. Foi o bairro onde eu nasci, fui portanto, nado e criado até aos 18 anos de idade. Portanto, este bairro e a sua condição naquela altura, nos fins dos anos 50, 60 e os primeiros anos dos anos 70, marcaram profunda e indelevelmente a minha personalidade. É um aspecto que não vai sair da minha essência. Foi ali onde eu aprendi a jogar, a dar os primeiros pontapés à bola. Foi ali onde fiz amigos que hoje são inesquecíveis. Foi ali também ou a partir dali, que eu passei a ter uma formação, quer na escola secular, quer na religião, porque eu sou marcadamente uma pessoa que teve uma educação religiosa, muçulmana ou islâmica, que, por um lado, transmitia um credo religioso, princípios, normas, ritos, etc. Mas, por outro lado, também constituiu uma determinada comunidade e uma essência que ajudaram a construir a personalidade da pessoa. Eu lembro-me que nessa altura que eu cresci, para as pessoas que viviam, por exemplo, no Xamanculo, no Spamanine, na Mafalala, etc., tinham como centro de referência, sob o ponto de vista religioso, aqui a Anuaril. Sim. Portanto, a minha vida também está, de alguma forma, ligada a Anuaril. Quer no crescimento, quer depois, mais tarde, quando eu me tornei dirigente da associação.
Portanto, este é um dos aspectos que eu gostaria de referenciar. Mas, naturalmente, a minha formação secular também influenciou-me bastante, e, sobretudo, a trajetória que eu levei. Porque, nesse tempo, eu sou filho de o meu pai era operário da construção civil, na altura em que eu nasci e cresci. Portanto, ele era uma pessoa que sabia brincar com o ferro, não é? Muitos desses prédios que estão no Eduardo Mondlane, ele trabalhou lá, colocando a malha de ferro para depois trazer o cimento e fazer o betão. Então, um operário da construção civil com os filhos, naturalmente que ele queria que os filhos seguissem uma trajetória que permitissem trabalhar o mais cedo possível, não é? Para depois ajudar na família, ajudar-se a si próprio. Não foi no meu tempo, mas antes, qual era digamos, a ambição de muitas pessoas? Era estudar tanto quanto fosse possível nessa altura, trabalhar, ter uma casa e depois casar-se. Bom, eu já cresci, digamos, e tive oportunidades de desenvolver outros azimutes na minha trajetória. E como eu estava a dizer, o meu pai queria que eu seguisse uma formação que me desse skills e que me permitissem trabalhar o mais cedo possível. Foi por isso que eu, depois do ensino primário, fui para o ensino preparatório na altura. Hoje já não existe o ensino preparatório. Havia duas grandes linhas, que era o liceu, que é hoje, digamos, comparável de alguma maneira ao ensino secundário geral, e depois havia o ciclo preparatório de 2 anos, a que se seguia ou a escola industrial ou a escola comercial. Era esse o princípio. Então eu, depois desse ciclo preparatório, estudei na escola industrial. E qual foi o curso que eu escolhi? Não escolhi, quer dizer, o meu pai escolheu por mim, mas também levado por uma impressão que ele tinha na altura e que depois chegamos à conclusão de que era errada. Ou seja, eu estudei o curso de auxiliar de laboratório químico, mas na altura o meu pai pensava que isso era um pouco parecido com farmácia, não é? É verdade que a química entra na farmácia, mas a química não se circunscreve apenas à farmácia. Então, essa foi a minha trajetória na escola comercial. Depois eu tive a oportunidade de continuar os meus estudos e para entrar no Instituto Industrial onde eu estudei, também havia 2 anos de preparação, não é? Havia um ciclo preparatório para os institutos industriais. Então estudei esses 2 anos. Como vê, era uma imensidão de anos até chegar o equivalente ao que se fazia no liceu, que eram também 7 anos. Os mesmos 7 anos faziam-se noutra trajetória, só que depois, no fim, provavelmente não se tinha a mesma equivalência académica. Eu depois, mais tarde, tirei o curso de agente técnico ou engenheiro técnico de química laboratorial e industrial. Isso equivalia, no tempo em que eu fiz mais ou menos ao bacharelato, que já não existe também, digamos que seria o 3º ano de um curso de engenharia. Mas isso também não era o mais importante. O mais importante é que era uma formação de índole orientado para a prática, e então era uma espécie de engenheiros que trabalhavam no mundo prático e não engenheiros projetistas, não é? Portanto, essa foi a minha primeira parte da minha formação académica, que me levou depois a desenvolver um conjunto de atividades profissionais. O que é mais o Naguib? Bom, é uma pessoa que gosta de ler bastante, gosta de
mais de poesia do que talvez, mais de poesia. A ler não, a ler gosta de tudo, mas digamos a exercitar-se, e eu costumo imitar o famoso escritor e digo que eu não escrevo, mas vou escrevivendo, não é? E está na prol, portanto está pronto para ser publicado um conjunto de 80 poemas que vão depois provavelmente transmitir uma parte da essência do que é o Naguib. Portanto, eu gosto de fazer poesia, filo ao longo da vida, e agora parece-me que é o momento certo para poder lançar. Também fui-me treinando no âmbito digamos, do romance, e comecei a escrever uma espécie de autobiografia romancizada, mas essa ainda está pelo meio, não sei quando é que poderei terminar e se vou terminar. Se eu não terminar, alguém terminará por mim, certamente. Irá terminar, com certeza. Pois. Mas, bom, eu não sei se é a altura de eu poder falar de outros aspectos, senão vai fazer-me apenas uma pergunta, porque eu vou continuar a falar. Não, eu queria saber como é que surgiu esta vertente da educação, como é que entrou para a educação. Muito bem, isso é muito interessante. Primeiro é preciso explicar o seguinte: logo depois da independência nacional, eu comecei a trabalhar um pouco antes da independência, em janeiro de 1975, portanto durante o governo de transição. E na altura as pessoas que tinham uma certa formação eram levados ou a estudarem e a prepararem-se depois para entrar para a universidade, ou a serem enviados para fora do país para se formarem, e alguns de nós fomos dar aulas. Então era uma espécie de condição sine qua non que os jovens daquela altura com uma certa formação, que era o meu caso, tinha 19 anos e eu comecei a dar aulas exatamente no ciclo preparatório, em 1975, janeiro, portanto há mais de 50 anos. Na atual e na altura, não sei se já era assim chamada escola secundária Estrela Vermelha, não sei se é assim que se chama hoje, mas já esqueci. Naquele mesmo sítio, embora a escola fosse um bocadinho mais bonita e mais, acho que dava maiores prestações aos estudantes, eu vejo que agora há uma parte que acho que foi transformada em ginásio, não estou bem certo. Há ali um equipamento social que aproveitou as instalações da escola. No tempo em que eu estudei e trabalhei lá, aquelas instalações eram todas para servir os estudantes. Lembro-me, por exemplo, havia uma piscina bem grande. Lembro-me que foi nessa piscina que eu, ainda muito jovem, aprendi a nadar. Nunca mais me esqueci do professor de Educação Física, na altura era o Vilela. Bom, depois muitas outras coisas aconteceram, mas o que eu queria explicar é que eu comecei a dar aulas de matemática em 1975. Mas isso só durou 1 ano e 6 meses, talvez, porque logo a seguir eu fui recrutado para o Ministério da Educação. Portanto, continuei na senda da educação, mas a trabalhar na Comissão do Ensino Técnico. Nessa altura, o órgão ministerial, digamos, que dirigia o ensino técnico profissional, começou por ser uma comissão, depois passou a uma direção nacional e mais tarde a uma Secretaria de Estado. Portanto, eu continuei o meu percurso na educação através do Ministério. A Comissão do Ensino Técnico preparava, digamos, fazia a revisão dos currícula, fazia a preparação dos aspectos de planificação, de gestão, metodológico, etc., das escolas do ensino técnico profissional. Eu testemunhei nessa altura a passagem, por exemplo, dos antigos institutos industriais que tinham um modelo para os atuais institutos industriais que têm um modelo um pouco diferente. Portanto, estão no ensino médio depois da 10ª classe, não estou em erro. Bom, nesta altura o Sistema Nacional de Educação está a sofrer também uma transformação, e não sei se é 10ª
ou não, mas julgo que sim. Então, são 3 anos de formação técnico-profissional e essa transformação deu-se na altura em que eu trabalhava no Ministério. Nós tínhamos assessores, os moçambicanos, digamos, com competências suficientes para isso, naquela altura eram muito poucos. Então, o governo, na altura, entendeu por bem recrutar assessores e tínhamos, se a memória não me falha, 4 assessores vindos de Cuba, 2 da Alemanha do Leste na altura, 1 ou 2 coreanos, não estou em erro, da atual República Popular da Coreia do Norte, vamos dizer assim mais facilmente. Portanto, eu trabalhei aí durante alguns anos, até 1979, portanto, de 76 a 3, 4 anos, sim. Foi onde eu trabalhei e a seguir fui afetado precisamente ao Instituto Industrial de Maputo. Onde estudou antes. Onde estudei antes num instituto diferente, mas fisicamente era o mesmo. Né? Os programas, os currícula, o objetivo da formação era completamente diferente do tempo em que eu estive lá como estudante. Completamente diferente. Mas pronto, eu fui lá, fui professor de Química, fui responsável pelos laboratórios, durante 2 anos fui diretor adjunto e durante 2 anos fui o diretor do Instituto Industrial, portanto isso nos anos 80. E eu inicio, digamos, nessa altura, o meu percurso na gestão educacional. Portanto, para além da questão pedagógica, das aulas, pedagógico-didática, digamos assim, de dar aulas, que começou, como eu disse, em 1975, em janeiro ou fevereiro, mais ou menos. Então, a parte da gestão educacional começa neste percurso, quando eu sou 2 anos diretor adjunto e 2 anos diretor do Instituto Industrial. Os primeiros anos da educação terminam exatamente quando eu saio do Instituto Industrial, porque na altura havia princípios que eu comungava que eram diferentes do secretário de Estado. Eles entendiam uma coisa, eu entendia outra. São aspectos que eu julgo que hoje não são relevantes estar aqui a abordar e por isso, a partir dessa altura, eu fui para a indústria. Fui trabalhar para a indústria e tive a possibilidade de aplicar os meus conhecimentos, quer de química laboratorial, quer de química industrial. Então, trabalhei 5 anos na Tudor. Em termos profissionais ligados à química, esses foram talvez os melhores anos de aplicação profissional. Então, eu aí trabalhei 5 anos, era o responsável do gabinete técnico da instituição e também da qualidade, quer qualidade das matérias-primas, quer qualidade da linha de produção, quer qualidade do produto. Nós tínhamos na altura na Tudor um laboratório muito bem apetrechado e com a capacidade necessária para testar todas essas fases da produção de pilhas e baterias que nós fazíamos aqui em Moçambique. O que aconteceu com a Tudor é que eu atingi o máximo que um moçambicano na altura poderia atingir. A empresa era portuguesa e os lugares de topo eram ocupados por 3 portugueses que vinham e iam, eram substituídos por outros. Então eu atingi o cume e a partir daí, então, pelo menos para mim, eu já não tinha motivos para continuar lá porque já não podia progredir. Sim. Embora profissionalmente fosse um sítio muito agradável de se estar. Pilhas e baterias que hoje já não se produzem no país, infelizmente. O que aconteceu é que depois da abertura do mercado começou-se a importar pilhas e baterias de outros países que eram mais baratas do que aquelas que estavam a ser produzidas na Tudor. E isso acabou por extirpar, digamos, a fábrica. Hoje a Tudor, o edifício existe, mas acho que fazem-se lá outras coisas que não pilhas e baterias. Aliás, eu gostaria de explicar aqui um episódio que me parece interessante.
eu, para trabalhar, né, ou no decurso do trabalho que fiz lá, eu tive a oportunidade de estagiar em Portugal, a empresa era portuguesa. Então eu estagiei na fábrica de pilhas, em Lisboa, e estagiei também numa fábrica de baterias que fica numa localidade chamada Castanheira do Ribatejo, um pouco a norte de Vila Franca de Xira. E eu aí, o que mais me impressionou na altura foi ter aprendido a fazer baterias para submarinos, que é uma técnica muito, muito, muito especializada, como podem calcular. Fazer baterias para submarinos tem que ter um rigor muito grande, padrões de qualidade não só muito altos, mas também rigorosos, porque como calculam o submarino nas profundezas do mar, não é? Se as baterias falham, pode depois haver problemas. Mas pronto, claro que eles não usam só baterias, usam outro tipo de equipamento. Mas esse foi um episódio marcante para mim na aprendizagem da produção desse tipo de artigo. Depois disso, eu continuei na indústria, mas numa área também muito interessante, que depois deixou de existir. Eu já explico a razão possível para isso. Nessa fábrica, eu fui lá, trabalhei 2 anos como diretor. O objetivo era fabricar alguns equipamentos de tecnologias apropriadas. O que é que isso significa? Em termos muito simples, eram equipamentos que podiam ser utilizados, sobretudo no campo, para transformar determinados produtos e, portanto, proporcionar uma mais-valia. Por exemplo, prensas de óleo, em que se podia meter o girassol, o amendoim e outras oleaginosas, e com um sem fim, um processo de pressão, produzia-se o óleo. E então essa fábrica, que na altura era Metalec Prodil, quer dizer produção e investigação para a indústria local. Portanto, nós tivemos a possibilidade de desenvolver uma série de protótipos para essa indústria local. Eu lembro-me dessas prensas de óleo. Lembro-me também, por exemplo, do biogás, de experimentos de biogás que nós já tínhamos naquela altura. Exatamente. Isso foi, portanto, nos princípios dos anos 90, mais ou menos nessa altura. E outros equipamentos, por exemplo, um descascador de arroz e outros utensílios que eram para a pequena indústria local. Sim. Mas infelizmente esse projeto desapareceu porque o Estado na altura ficou sem recursos devido sobretudo aos esforços que se faziam para a guerra que se desenrolava, não é, no país, a guerra de 16 anos. Sim. Que alguns chamam de 16 anos, outros civil, outros não tanto agora de desestabilização, mas pronto, a guerra dos 16 anos, os recursos eram desviados para aí e então esse projeto ficou em águas de bacalhau e eu aí tive que sair e procurar outras formas de vida. E aí deu-se uma outra história da minha vida que me proporcionou 5 anos a viver em Cabo Delgado, baseado em Pemba. Nos primeiros 3 eu trabalhei para uma ONG, eu já tinha experiência de indústria, portanto fui convidado por uma ONG holandesa, a IVOS, a trabalhar como assessor da pequena indústria. E também tive uma experiência extraordinária nessa ONG, porque eu tinha o contacto direto com os pequenos produtores das zonas de Pemba, Metuge e Mecufe. Era no sul da província de Cabo Delgado. Produtores de sal, produtores de cal, sapateiros, latoeiros, carpinteiros, etc. Uma série de pequenas indústrias. E na altura
esse projeto foi muito bom para o upgrade, digamos, dessas pessoas poderem incrementar os seus negócios, não só sob o ponto de vista financeiro, mas também sob o ponto de vista tecnológico. Isso foi muito bom, foi uma experiência extraordinária. Mas foram 3 anos. Eu estou agora, nesta entrevista, a resumir muita coisa. Não é possível falar com detalhe Sim. na entrevista. Depois, os outros 2 anos passados em Pemba, fui convidado pelo governador na altura, que já faleceu. O governador era o António Simbini. Então ele convidou-me para eu ser o diretor de um gabinete provincial, que era o GPPE, Gabinete Provincial para a Pequena Indústria. Como já vinha da pequena indústria, Sim. GPPE, Gabinete Provincial, não, Gabinete de Promoção para a Pequena Empresa. Eu estava a cometer um erro na explicação do acrónimo. Portanto, e aí era também de apoio à pequena empresa em toda a província, não é? Através de alguns fundos que existiam na altura. E foi nessa altura, proporcionado por essa função que eu desempenhei, que eu pude conhecer todos os distritos da província de Cabo Delgado. Antes trabalhava em 3, no sul, depois passei a trabalhar em todos os distritos da província e permitiu-me conhecer bem a província de Cabo Delgado nos anos 90. Aliás, o término da guerra em 92 e depois os acordos de paz em 94 encontram precisamente a viver em Pemba. Depois disso, regressei a Maputo, respondi a um anúncio do Jornal Notícias que solicitava que houvesse, digamos, cidadãos moçambicanos que tivessem uma determinada formação e que quisessem ir estudar na África do Sul. Ok. Qual era o propósito? Formar professores que depois seriam os docentes do curso de Administração Pública. Na altura criou-se um projeto com apoio da cooperação suíça e da cooperação holandesa por 2 pessoas de grande mérito. Uma delas já faleceu, o primeiro reitor da Universidade Eduardo Mondlane, o professor Ganhão, e também pelo professor José Oscar Monteiro, que é uma figura de proa que o público conhece, e eles tiveram uma ideia fantástica, quer dizer, criar essa licenciatura de administração pública, mas antes dela iniciar-se, formar os professores. Então os professores foram formados na WITS, na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, numa escola específica que era o PNDM, Public and Development Management School, que era uma escola de pós-graduação. Alguns fizeram um diploma de pós-graduação, que foi o meu caso, alguns terminaram lá o mestrado, que não foi o meu caso. Então, eu terminei esse meu diploma de pós-graduação, que me facultava aqui a equivalência à licenciatura, e isso permitiu-me, então, retornar à educação através do ensino superior. Então eu volto à educação, não no ensino preparatório ou no ensino secundário e ensino técnico, mas já no ensino superior. Isso dá-se nos finais dos anos 90, acho que 1998, se não estou em erro, 97. E desde lá até hoje eu tenho trabalhado no ensino superior. Portanto, eu contei essa história para se compreender como é que eu entro para o ensino superior, e eu sou recrutado para esse projeto e passei a ser o responsável executivo da licenciatura em administração pública. Portanto, a trabalhar na gestão e dando aulas. Também comecei a dar aulas lá. Há certamente muitas pessoas, muitos quadros que passaram por lá, alguns até já foram ministros e etc. Formados por si. Eu não digo formados por mim, porque eu acho que as pessoas, quando são formadas, nunca são por uma pessoa. Sim. São sempre por um conjunto de pessoas, mas que também eu dei o meu contributo, certamente. Sim, mas como eu disse logo no princípio desta locução, deste encontro, desta conversa,
todos nós aprendemos e todos nós ensinamos. Exatamente. Portanto, mesmo esses estudantes, a interação com eles também deu para aprender muita coisa. Quanto mais não fosse, porque eram os primeiros tempos que eu dava aulas no ensino superior. É verdade que eu já tinha experiência de educação e os princípios pedagógicos e didáticos básicos são similares, mas depois há uma especificidade própria, naturalmente, no ensino superior. E foi assim que eu entrei para o ensino superior, dei aulas e comecei pela Universidade Eduardo Mondlane, onde muitos de nós, da minha geração, terão começado, não é? Depois desses 2 anos na UEM, então, o Estado tinha aberto a possibilidade de existirem instituições privadas e o ISCTEM foi das primeiras. Eu julgo que é a terceira. Portanto, tem a Católica, a Politécnica e depois o ISCTEM. Então, a entidade instituidora do ISCTEM, que era a Soprel, convidou-me para eu ir trabalhar no ISCTEM, onde fiquei durante 20 anos. Foi no ISCTEM onde eu reformei-me formalmente, mas continuei a trabalhar, naturalmente. E no ISCTEM eu exerci muitas funções. Fui professor de ética empresarial. Para isso, eu fui fazer um estágio à Universidade do Algarve, no sul de Portugal, e à Universidade do Elva, também no sul de Espanha, onde fui buscar, sobretudo, mais conhecimento, mais skills, mais literatura, enfim, preparar-me para poder dar aulas numa disciplina que não era muito comum na altura. A ética poderia ser, mas a ética empresarial era muito específica. E fui professor dessa disciplina durante 10 anos na licenciatura. Mais tarde, no ISCTEM, eu fui professor nos mestrados, numa área similar à ética empresarial, mas especificamente a responsabilidade social empresarial e as áreas afins a isso, não é? Portanto, essas foram as áreas científicas que eu peguei naquela altura, como professor. Mas, como estudante, eu comecei a migrar para outras áreas, sobretudo na área da administração pública, porque me fascinou quando eu comecei na WITS PNDM, por um lado, por outro lado, porque tinha tido a experiência no curso de licenciatura em administração pública. Portanto, a gestão pública passou a ser não só uma novidade, mas uma área de interesse para mim. Por isso, fiz o mestrado, posteriormente, em gestão pública, precisamente na Universidade de Aveiro. E continuei a trabalhar no ensino superior, mas também em áreas de administração pública. Eu já farei referência. É porque, paralelamente ao meu trabalho no ISCTEM, eu desenvolvi outras ações e outras responsabilidades no domínio da educação superior. Por exemplo, eu fiz parte no meu percurso de 3 comissões instaladoras para a criação de instituições de ensino superior. Uma primeira da Academia das Ciências Policiais, onde, aliás, trabalhei nos 2 primeiros anos de funcionamento dessa academia. Era dirigida exatamente pelo professor Oscar Monteiro. Portanto, já havia um passado de trabalho comum com o professor Oscar. Então, nós continuamos juntos na Academia das Ciências Policiais. Mais tarde, na Comissão Instaladora para a criação do Instituto Superior de Administração Pública. Lá está de novo a administração ou gestão pública, como queiram chamá-la. E eu tive a oportunidade de trabalhar, portanto, no ISAP. Só que, digamos, o paradoxo da vida, mais tarde eu fiz parte de uma comissão instaladora que fez a fusão de 2 instituições. Uma delas era o ISAP. O ISAP fundiu-se com o ISRE, transformou-se no que é hoje a Universidade Joaquim Chissano. Também fiz parte dessa comissão instaladora, foi há relativamente pouco tempo. Bom, eu fiquei, como eu disse, 20 anos no ISCTEM. E esses anos, sem dúvida, marcaram-me indelevelmente. O que acontece é que, estando no ISCTEM, que era uma instituição privada, eu, ao mesmo tempo, também, como disse, fazia parte da direção da Anuaril.
A Noaril é uma associação socio-religiosa islâmica. Sim. Aliás, o próprio nome chama-se Associação de Socorros Mútuos Anjumana Noaril Islam. Portanto, eu fazia parte da direção e surgiu, no seio dessa direção, um interesse para trabalhar na área da educação, quer educação superior, quer noutras. Mas, então, o grupo de pessoas que fazia parte da Noaril juntou-se e criou uma sociedade, que é a SEI, Sociedade de Ensino e Investigação, que hoje, na altura criou-se a SEI, hoje é a entidade instituidora do ICIM. Portanto, para compreender porquê a minha ligação com o ICIM a posterior. A minha ligação nasce exatamente quando eu fui um dos fundadores dessa empresa, a SEI, Sociedade de Ensino e Investigação, eu com outras pessoas que faziam parte da Noaril e mais pessoas que nós convidamos, algumas das quais para dirigirem o projeto, porque na altura, no meu caso, eu tinha compromisso com o ISTEM e não pretendia na altura deixar esse compromisso. Então, essa SEI que foi criada, quis atuar primeiramente no ensino superior, fez um acordo com a Universidade de Moussa Benbique, que abriu uma delegação em Maputo, que era gerida precisamente pela SEI. Mais tarde, a Universidade de Moussa Benbique, aqui a delegação de Maputo funcionou talvez uns 2-3 anos, mas mais tarde a SEI resolveu meter-se, digamos, em negócios que permitiram comprar a licença do ISCIM. E não só do ISCIM, também do IPCI, que é Instituto Profissional de Comunicação e Imagem, que é técnico profissional, e também, mais tarde, entrou para o ensino primário e para o ensino secundário. Portanto, hoje a SEI é a entidade instituidora desses níveis todos de ensino. Neste momento, nós estamos aqui no ISCIM, eu estou aqui e sou também, para além de ser o PCA da SEI, porque sou um dos acionistas e fui eleito, é por eleição, PCA da SEI, mas também sou, pela minha formação, diretor-geral do ISCIM. Portanto, e assim continuo no ensino superior, nas áreas nesta altura, sobretudo na área de gestão universitária. É verdade que o bichinho da administração pública? Da lecionação continua, mas isso é feito agora através de pequenos encontros, de palestras, etc. E não propriamente dar aulas. As últimas aulas que eu dei em sala de aula, digamos assim, foi talvez aí há 5 anos atrás nos mestrados. Portanto, eu só trabalhava em mestrados. Falta explicar-lhe uma coisa, ou duas. Quando eu terminei o meu mestrado em gestão pública, fazia sentido. Mas eu já trabalhava há tantos anos no ensino superior que eu entendi que era a altura de estudar um pouco o ensino superior. Então, o meu doutoramento foi em políticas para o ensino superior. Essa é a razão porque eu estudei ensino superior também no doutoramento. Portanto, pode-se dizer que eu sou muito eclético também nas áreas de formação. Sim. Comecei com engenharia química e terminei com políticas, e depois das políticas estudei um pouco de gestão do ensino superior através de um pós-doutoramento que eu fiz também em Portugal. O doutoramento foi na Universidade de Aveiro e o pós-doutoramento na Universidade Autónoma de Lisboa. E aqui estou eu, continuo a aprender. Sempre. Aprendemos todos os dias, não é? Exatamente. E eu agora estou a dar os primeiros passos, eu e mais alguns colegas daqui do ISCIM e outras pessoas que não são do ISCIM, mas constituem uma rede, nós chamamos agora rede proporcionalista. Então, essa rede proporcionalista tem um conjunto de técnicas, de conhecimentos que são sustentados pelo paradigma da cibernética social, e então eu tenho estado a aprender algumas coisas, já fiz 3 cursos nessa área, um de iniciação, outro de coaching e outro ainda de neurodidática triádica.
a aplicação desse paradigma numa instituição como o ISCIM é sobretudo nas aulas, não é? Também tem aspectos de gestão muito importantes, mas a sua aplicação da neurodidática triádica nas aulas é digamos, um paradigma, uma técnica muito desafiante e que vai ao encontro da necessidade de as aulas serem cada vez mais interativas, onde o professor facilita, onde o professor tem a responsabilidade principal, mas onde os estudantes também participam e têm responsabilidades. Sim. Exatamente. Portanto, o ensino, a forma de aprender e de lecionar hoje em dia está completamente transformada, não é? A tecnologia vem mudar muita coisa. Como é que o professor está... Como é que disse? A tecnologia veio influenciar... Absolutamente. Sim. Como é que o professor vê esta nova era? Eu vejo isso de uma forma aberta, sem tabus e desafiante no sentido de que nós temos que aproveitar essa tecnologia para benefício das nossas aulas. Deve estar a falar certamente da inteligência artificial, sobretudo. Também, sim. Eu estive a preparar ontem e para a semana tenciono falar um pouco. Nós vamos ter jornadas científicas no próximo dia 30 e no dia 1. No dia 30 vai ser uma abordagem genérica na abertura, mas no dia seguinte, no encerramento, eu tenciono falar exatamente sobre a forma como os estudantes devem aproveitar a inteligência artificial e a forma como os docentes devem lecionar com a inteligência artificial. E é muito interessante, porque a inteligência artificial deve ser tomada como um instrumento e não como um produto final. Não é possível, porque há realidades que a inteligência artificial não resolve, mas que nos ajuda bastante a resolver. Então nós temos que saber fazer as perguntas, saber ir buscar para resolver questões concretas. Portanto, o domínio, o ensino sustentado por professores que são lentes, ou que sabem tudo, ou que transmitem tudo e que o estudante absorve, isso, se não acabou, está em vias de extinção. Nós temos que ser capazes de nos adaptarmos, não é? É verdade. Os professores também, eu acho que devem usar os instrumentos. Eu já uso a inteligência artificial para o meu dia a dia na gestão. Tenho mesmo que usar, porque, por um lado, eu diminuo o meu tempo para pensar em determinadas coisas. Sim. E, por outro, aproveito essa ferramenta para que o meu trabalho seja mais eficiente e eficaz. Aliás, eu muitas vezes, as pessoas que trabalham à minha volta, eu incentivo a fazerem isso, não é? Portanto, não há pecado em utilizar a inteligência artificial, antes pelo contrário, nós temos que acompanhar o desenvolvimento, não é? Talvez não caiba nesta entrevista eu detalhar como é que se faz os aspectos mais particulares, mas numa outra oportunidade poderei sem dúvida, gostaríamos falar de poder sobre explorar isso. Aliás, como disse, no segundo dia das jornadas científicas eu vou falar sobre isso. Estão convidados para estarem presentes. Muito obrigada. Professor, nesses anos todos a liderar instituições de ensino superior, quais foram os seus maiores desafios e como é que os superou? Nunca há uma superação total, completa. Isso não existe. Sim. Nós temos sempre problemas e nós procuramos sempre resolver problemas. Mas à medida que resolvemos um problema, certamente aparece outro de maior complexidade, ou se não é de maior complexidade, pelo menos é de uma área diferente e que nos obriga a pensar, a racionar, a trabalhar, sobretudo, não é? Estou-me a lembrar agora de que, por exemplo, uma pessoa que é super inteligente, ele pode utilizar a sua inteligência em 25%. Se ele não trabalha, os restantes 75% não vai ter êxito. Portanto, também na gestão, neste caso particular do ensino superior, tem que se estar sempre a descobrir. Portanto,
aberto este parênteses e dito isto, eu direi que houve nestes anos períodos extremamente desafiantes. O maior deles para mim foi na época da Covid. Sim. Foi realmente muito difícil, foi preciso nós nos reinventarmos e essa reinvenção ajudou a encontrar outros mecanismos para dar aulas. Por exemplo, hoje é comum falar-se em aulas online, quer sejam síncronas, quer sejam assíncronas, ou seja, quer sejam online diretas ou online gravadas para depois serem utilizadas. Antes da Covid isso existia, é verdade, mas não era comum, não era tão desenvolvido. Portanto, o desafio da Covid, na época da Covid, foi realmente muito difícil. Nós não podíamos, houve um período que não podíamos ter aulas sequer. Então como é que nós iríamos fazer? Tínhamos estudantes e depois os estudantes, para perceberem numa escola privada, numa instituição privada, que têm que pagar a sua contribuição, a sua prestação de propina, quando estão em casa, não estão a estudar, eles muitas vezes não compreendiam isto. Sim. Mas isso ajudou também a explicar às pessoas. Há um entendimento, em minha opinião, errado desta questão, porque fala-se muito em mensalidades nas instituições de ensino superior. Para mim não há mensalidades. Normalmente os gestores calculam uma propina do curso. Dizem, este curso vai custar tanto e nós temos que aplicar uma propina de tanto. O que acontece é que depois a propina, por razões operacionais e práticas, terá que ser paga ou anualmente, ou semestralmente, ou mensalmente. Sim. Alguns dividem em 12 meses, outros dividem em 10 e pronto, dá a prestação que dá. Portanto, não, são prestações mensais. E o facto de, naquela altura, nós estamos a dar aulas presencialmente ou não, ou estarmos a dar aulas em online, não inibia os estudantes de poderem cumprir com os seus pagamentos, os seus compromissos. Sim. Mas isso não foi fácil de explicar. Sim. Não sei se ainda hoje é fácil explicar, mas pronto, eu aproveito este momento também para, enfim, detalhar esta questão. Portanto, este desafio de dar aulas em tempo de Covid, primeiramente sem que os estudantes pudessem vir e depois colocá-los separadamente. Isso obrigou-nos, inclusivamente, a reordenar o espaço das aulas. Porque como poderiam, no mesmo espaço, cabiam menos pessoas, por causa do distanciamento. Então, uma turma de 20 e tal já não dava para ficar numa sala pequena, tinha que ser numa sala maior. Então, em termos de estruturação dos espaços pedagógicos, também foi necessário fazer uma reinvenção para que os estudantes pudessem caber nas salas de aula no período que era aceitável na Covid. Um pouco a experiência da Covid e das aulas online que nós tivemos que dar. Deixa-me dizer-vos que essas aulas online, depois fez-se uma avaliação. No fim do período, fez-se uma avaliação do período da Covid, das aulas online no período da Covid. E essa avaliação mostrou muitos aspectos, no nosso caso concreto, muitos aspectos positivos, mas também alguns negativos, não é? Não era fácil, porque os professores não tinham experiência em dar aulas. Sim. Não é a mesma coisa dar aulas presencialmente e dar aulas online. Sobretudo se o online for em direto. Sobretudo nessas circunstâncias. Porque o online gravado permite, por exemplo, o professor começar a dar aula, depois corrigir, depois emendar, etc. E mesmo agora, para o aluno tem a facilidade de ver, depois rever quantas agora, vezes forem necessárias. Nessas online não era fácil e nós não tínhamos capacidade aqui também de imediato como é que tu irias fazer para criar estúdios de EAD, de ensino à distância. Não é possível, não era possível. Então tinha que ser mesmo síncrono, não é? Online. Sim. Então
alguns professores tiveram dificuldades e mais tarde nós tivemos até que repetir algumas disciplinas, não é? Algumas unidades curriculares. Portanto, esse desafio essa dificuldade foi muito grande e a forma como ultrapassamos, eu já fiz referência, não é? E serviu-nos de alguma maneira quando há relativamente pouco tempo, portanto há quase um ano, sensivelmente, houve também problemas na possibilidade dos estudantes virem por causa dos tumultos pós-eleitorais, não é? Do ano passado, de outubro a janeiro, se não estou em erro, de fevereiro, já não estou bem certo. Isso também foi extremamente difícil e aí, diferentemente do Covid, onde poderíamos, com os instrumentos existentes, sermos capazes de nos reinventar e aplicá-los, no caso das aulas dadas no período do conflito pós-eleitoral, por vezes tinham que ser ajustadas aos horários nos quais as pessoas podiam circular, tanto professores como CTAs, funcionários, como alunos. Então, sim, tinha que se ter um jogo de cintura muito grande e uma capacidade de planificação para aproveitar esses períodos todos. E depois, com todos os problemas que havia, alunos que vinham, uns, outros que não vinham, enfim, essa parte também não foi fácil, mas a experiência ganha na altura da Covid ajudou-nos a dar aulas, não é? Sim, online também, sim, não é? Para além das aulas presenciais. Deixa-me dizer, no ensino privado, e tendo em conta a realidade socioeconómica de Moçambique, e eu sinto mais isso aqui no ISCIM do que sentia no ISCTEM, mas sentia lá também. Lá, o público do ISCTEM é um público digamos, das classes média alta e alta. Sim. Aqui, no caso do ISCIM, não. Classe média baixa, pessoas sem recursos, com poucas possibilidades. Aqui há muitos alunos que eles próprios trabalham para poder vir estudar, estão à noite e alguns estão de dia. Às vezes, eles encontram formas de ter renda através do empreendedorismo, de várias ações. Alguns dependem de pais que estão no setor informal da economia. E, por exemplo, este ano, com esta crise a que eu me referi há pouco, pós-eleitoral, houve uma redução dos rendimentos das pessoas, patente, que eu espero poder melhorar, não é? Que as coisas melhorem. Eu, por acaso, ia entrar nesse ponto a seguir. Ia querer aprender e entender que estratégias é que estão a ser usadas e são essenciais para transformar as instituições, não é, de ensino superior e gerar esse impacto social. Como é que nós podemos dar mais oportunidade a estes jovens com menos condições sociais? Bom, as instituições de ensino superior, elas têm como tarefa principal ensinar e aprender, mas nas suas atividades e na sua condição também tem, por um lado, uma das suas dimensões, são normalmente 3 dimensões, para mim até são mais, mas oficialmente são ensino, investigação e extensão. Eu normalmente incluo aí a inovação, mas pronto, a inovação talvez possa entrar em todos, pode ser transversal, mas pronto. Tem num aspecto, numa das suas dimensões e funções, a extensão. O que é que a extensão significa? A aproximação entre a instituição e as comunidades à volta e a sociedade à volta. Mas aí o objetivo da extensão é que a instituição de ensino superior possa dar a essas comunidades. Por exemplo, nós temos um programa que está a ser esboçado no âmbito da extensão. Não, temos uma área que está neste momento a funcionar, que é a clínica jurídica, que eu vos queria falar. Essa clínica jurídica trabalha em conjunto com o IPAG,
não é? Nossos estudantes do 4º ano, não, estudantes finalistas ou outros que já tenham terminado recentemente o curso, eles apoiam pessoas carenciadas. Sim. Nas cadeias, nas esquadras, por um lado no trabalho de apoio, mas também no trabalho de disseminação das questões dos direitos das pessoas nas escolas secundárias, sobretudo, não é? Portanto, nós temos essa clínica jurídica de atendimento das pessoas com menos posses para que possam ser ajudadas a resolver os seus problemas no âmbito da justiça, no âmbito dos tribunais e não só, no âmbito da justiça em geral. Claro que isso surge num convênio com o IPAGE. Sim. Mas, por exemplo, também no âmbito da extensão, nós estamos a esboçar um projeto em que o curso de contabilidade, nós temos um curso de contabilidade aqui, Sim. possa dar um apoio na questão do improve your business, melhora o seu negócio, por exemplo, às pessoas aqui do mercado hispamanino e à volta da nossa instituição. Sim, nas porque esta comunidades. é uma zona fundamentalmente de comércio. Sim. Portanto, também temos um programa em que trabalhamos nisso. Já tivemos no passado, no âmbito da extensão, em conjunto com uma organização não governamental, a CESAL, um outro programa similar em que ajudávamos vários empreendedores. Nós também fazemos uma feira de empreendedorismo todos os anos, que incentivamos o empreendedorismo. Há tempos atrás até demos, no âmbito de um projeto que nós temos, um curso de empreendedorismo. E logo a seguir fizemos uma feira onde estudantes nossos vieram mostrar atividades que eles próprios já desenvolvem na área do empreendedorismo. Portanto, essas são algumas contribuições. Mas depois há também a ligação que as instituições de ensino superior devem fazer com a indústria, com o comércio, com os serviços. Quer dizer, uma ligação costuma-se chamar escola-empresa, ou neste caso universidade-empresa. Esse é um aspecto que eu acho que nós devíamos implementar ainda mais, que pelo menos para nós, a nossa dimensão, ela ainda não está suficientemente desenvolvida, mas que nos nossos planos está a ser equacionada para isso. De qualquer modo, nós também criamos alguns equipamentos internos que permitem desenvolver algumas ações. Por exemplo, nós temos um espaço para laboratório. Fizemos uma parceria com um antigo estudante nosso, que é o Atércio. Sim. Não é? E o Atércio, nas nossas instalações, desenvolve uma atividade ligada à multimédia, ao marketing. Sim. E à comunicação empresarial. Portanto, essa também é uma forma. Outra que estamos agora a esboçar é criar, nós vamos no mês de outubro fazer uma reunião de estratégia para ver se implementamos a partir do próximo ano, mas criar parcerias no sentido de desenvolver serviços que possam constituir lugares de estágio para nossos estudantes. Por exemplo, temos já a ideia de criar, espero que não nos roubem mais depressa esta ideia, porque como nós não temos muitos recursos, alguém vai avançar, mas pronto, nós queremos criar uma agência... Quanto mais iniciativas tivermos destas, não é? Melhor, estamos a ajudar, estamos a impactar a comunidade, não é? Nós queremos ter uma agência de publicidade. Ok. Por exemplo, nessa agência iria funcionar a comunicação e relações empresariais e o marketing. Para que serviria a agência? Para ajudar ou servir, prestar serviços aos empreendedores mais carenciados, não aos empresários. Para isso há outras agências. Sim. Já renomadas no mercado, mas nós tínhamos esse objetivo e ao mesmo tempo serviria de campo de estágio para os nossos estudantes das várias áreas ligadas à comunicação, imagem, multimédia, etc. Uma ideia espetacular. Exatamente. Essa ideia já está no prelo, já existe um projeto e nós tencionamos pô-la em prática o mais rapidamente possível. E ao mesmo tempo essa agência vai servir as nossas escolas,
para fazer o marketing, a comunicação e a publicidade das nossas instituições. Sim. Portanto, esse tipo de investimento através de parcerias, não é, porque sozinhos nós não teríamos a capacidade para fazer isso, também vai ao encontro de ajudar estudantes, de criar mais-valias, de criar apostas para os pequenos empreendedores, etc. Nós estamos a fazer as coisas à nossa dimensão e aquilo que nos cabe como nossa parte. E assim podemos contribuir para o que disse há pouco de ajudar a melhorar e a transformar a sociedade. Sim. Já falando dos jovens, não é? E do impacto social, que conselho daria a jovens que desejam usar o conhecimento para gerar mudanças reais na nossa sociedade? Ok, primeiro que tem que desenvolver esse conhecimento, não é? Começa logo por aí, porque se não tiverem o conhecimento, realmente não vão poder transformar nada. Mas não basta só o conhecimento, é o tipo de skills que as pessoas desenvolvem, que têm que ser o mais próximo da realidade possível. Nós estivemos a falar da ligação entre o ensino superior e a realidade empresarial ou a realidade da vida, sim, etc. Então, significa que as instituições, quer de ensino superior, mas sobretudo as instituições de ensino médio técnico profissional, têm que formar pessoas para uma realidade, eu vou repetir a palavra, passe o pleonasmo, mas uma realidade real. O que eu quero dizer é que se não se aprende nessas instituições aquilo que se faz na prática do dia a dia, das necessidades das populações, então não terá valido a pena. Sim. As instituições de ensino superior têm também uma cota à parte nesta dimensão, mas o papel delas não é só nesses domínios, digamos, práticos. Também têm responsabilidades a nível conceptual, a nível da planificação, da gestão, a nível do projeto, etc. Não é? Portanto, as instituições de ensino superior, como sabe, não param só pela licenciatura, depois têm o mestrado, têm o doutoramento, que são níveis que depois a sua aplicação dia a dia são muito específicas, tendo em conta também o nível de desenvolvimento em que nós estamos. Provavelmente num país de mais elevado desenvolvimento, aí os doutorados também teriam que ter skills muito específicos, não é? Porque assim acontece por causa da complexidade que depois poderão encontrar. Portanto, esse é um aspecto importante, o tipo de conhecimento que é desenvolvido, as práticas que são realizadas durante a formação e a orientação que o estudante busca para depois o jovem tem que ser, por um lado, suficientemente informado. Por outro lado, ele também deve se informar de maneira a ir estudar aquilo que depois tem praticidade. Sim. Porque senão, por exemplo, eu reparo, e isto eu estou a falar contra mim, provavelmente. Nós temos o curso de Direito aqui, o curso de Direito enche todos os anos. Provavelmente as pessoas não terão possibilidades de serem empregues na área do direito, ou nas várias áreas em que o direito é possível. Provavelmente não, mas haverá outras, por exemplo, a informática de sistemas ou a informática de gestão, são campos. Os nossos estudantes aqui, antes de terminarem o curso, na maior parte das vezes já têm um emprego. Ou emprego ou trabalho. Nem sempre é emprego, também deve existir a capacidade empreendedora. E essa questão do empreendedorismo muitas vezes aparece como um slogan, como um fait divers, digamos assim, mas não é o empreendedorismo de facto levado à realidade do dia a dia. É muito importante que as pessoas desenvolvam. Sim. E nós temos dado
um campo importante para essa área e temos procurado desenvolver cada vez mais, sobretudo naqueles cursos que podem pôr em prática. Contabilidade, por exemplo, é um outro curso, eu estou a falar agora do ensino superior, Sim. que é capaz de trazer maior empregabilidade para os jovens. Eu não sei se estaria a mentir se dissesse que ao longo do país não há contabilistas suficientes para ir de encontro às empresas existentes ou a aplicação da contabilidade e de áreas afins como a auditoria, como a fiscalidade, enfim, em todo o domínio social que nós temos. Portanto, repetindo e resumindo, encontrar aquelas áreas que depois permitem trabalhar, pôr a mão na massa, digamos assim, e pôr em prática. Procurar isso nas universidades, mas sobretudo nos institutos médios, técnico-profissionais. As próprias instituições serem capazes também de desenvolver essas áreas. Nem sempre é fácil, sobretudo as instituições privadas, não é? Aí o Estado tem uma responsabilidade muito particular. Fala-se agora no STEM, Science, Technology, Math, já não me lembro o que é, Technology e Math, matemáticas, não é? Fala-se nesse conjunto de áreas que conduzem as pessoas ao empreendedorismo e a capacidade depois de se empregarem ou de gerarem emprego. Sim. Mas algumas dessas áreas exigem muito equipamento e as instituições privadas têm alguma capacidade, é verdade, de investir e de ter laboratórios, ter oficinas, ter centros de experimentação e de estágio, mas o Estado tem uma responsabilidade muito particular nesse investimento. Sim, não sei se respondi à pergunta, mas essa pergunta tem muitas nuances, pode-se falar de muitas coisas. Respondeu. O professor tem estado esses anos todos a liderar no ensino superior. Qual é o seu modelo de liderança? Mais uma vez, não há modelos de liderança. Eu prefiro, deve ter estudado liderança certamente, é verdade que há um princípio. Sim. O princípio é da liderança democrática, não é? De auscultar pessoas, de trabalhar com as pessoas, para as pessoas, etc. Mas, dentro dos princípios democráticos da liderança, eu prefiro que seja analisada a situação e se aplique ao que se chama liderança situacional, que tem a ver com a realidade concreta do sítio onde a pessoa se encontra. Obviamente que numa instituição de ensino superior a liderança é profusamente democrática, não é? Porque os alunos participam, os professores participam, dão opiniões, existem órgãos colegiais de representação, etc., onde a liderança será democrática e essa deve ser desenvolvida. Mas já há circunstâncias e situações em que talvez pudesse ser, por vezes, menos democrática. Eu não queria chegar à liderança autoritária ou autocrática, como os manuais chamam, mas há circunstâncias em que é preciso aplicar isso, porque imaginemos no tempo da Covid, havia princípios que nós não podíamos negociar. Eram questões fundamentais que toda a gente devia seguir, que as pessoas devem seguir. E seguindo, bom, é preciso, eu não digo ditar, é preciso não compreender mal isto, mas é ter um tipo de liderança em que as pessoas têm que cumprir um conjunto de normas e de regras e em que o estilo de liderança democrática talvez caiba menos. Sempre o principal, sempre imbuídos desse princípio de interação nas aulas, interação com os professores, interação com o pessoal técnico e administrativo e auxiliar, interação com a comunidade, interação com as empresas. Portanto, não há outra forma de liderar senão
a democrática, não é? Sim. Mas como eu disse, há momentos em que temos que refletir sobre as circunstâncias e aplicar uma liderança mais situacional. Ok. Entrando um bocadinho mais na sua filosofia pessoal, não é? Que princípios norteiam as suas decisões na vida pessoal e também na profissional? Bom, os princípios fundamentais estão enquadrados na ética. Estão enquadrados na ética. A ética comanda tudo, sobretudo numa área educacional e de ensino superior. Se nós não aplicamos os princípios éticos no nosso dia a dia, corremos o risco de falhar ou corremos o risco de enganar. Podemos falhar e às vezes não sermos descobertos, mas podemos depois enganar e sermos muito mal vistos. Então, a ética está no comando. Como eu disse, eu fui professor de ética empresarial e esses princípios estão bem vincados na minha personalidade, na minha maneira de estar e de ser, e esse é o princípio fundamental. Depois, dentro desse princípio, há um conjunto de normas, de procedimentos que devem ser tomados em conta, não é? Pode parecer paradoxal, mas a disciplina é um deles, não é? Não se pode praticar a ética com indisciplina, não é possível. Sim. Tem que haver rigor também. O rigor é muito importante. Tem que se desenvolver a amizade entre as pessoas. Quer dizer, não é possível, por exemplo, num ambiente destes de trabalho, mesmo que as pessoas estejam em níveis hierárquicos diferentes e não se desenvolva a amizade entre as pessoas. E a amizade não pressupõe que as pessoas confundam as responsabilidades de cada um. E agora vem o outro princípio a seguir, responsabilidade, não é? Claro que eu, se fosse dissecar aqui a ética, haveria de falar de muitos aspectos. Por exemplo, a ética da responsabilidade tem várias vertentes, não é? Tem a vertente da convicção, tem a outra vertente da situação em que surge. Quer dizer, eu vou dar um exemplo característico. Eu não sei se é ético ou não, mas vamos supor, eu não queria dar este exemplo, mas é o que me ocorre agora. Não queria porque, infelizmente, nós estamos num mundo de guerras e eu não sou tão inocente que não entenda, que não encontre as razões porque as pessoas fazem as guerras. Mas, como princípio, eu sou contra as guerras. Acho que não deve haver... Por que guerras? Isso só é possível porque há pessoas que querem atingir benefícios e que acham que os outros não têm direito a isso. Não é possível. Neste momento, eu disse-lhe há pouco que eu estou a estudar o proporcionalismo no quadro do paradigma da cibernética social. E eu entendo que as pessoas vivendo proporcionalmente, elas viverão felizes, todas elas. Eu não estou a defender o igualitarismo absoluto. Não é isso que eu estou a defender. Mas que diabo, quer dizer, haver diferenças tão grandes como há no mundo, em que provavelmente 1% das pessoas têm 90% da riqueza. Isso é absolutamente reprovável e, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com a ética. Qualquer que seja a dimensão, a perspectiva e o olhar que nós temos sobre a ética, não é possível. E enquanto este mundo for injusto dessa maneira, que a distribuição econômica seja assim, naturalmente ou provavelmente as guerras vão continuar. Quer para defender, sobretudo, os interesses dos chamados oficialistas, que são os detentores do poder, quer muitas vezes porque os anti-oficiais rebelam-se. Infelizmente, muitas vezes esses anti-oficiais
também vão ocupar o lugar dos oficiais, depois fazem a mesma coisa. Pronto. Mas o exemplo que eu queria dizer tem a ver com a guerra. Mas é um exemplo também técnico. Vamos supor, nós temos um porta-aviões. O porta-aviões tem vários aviões que saem do seu porta-aviões para bombardear alguns sítios, não é? Mas depois o que acontece é que um dos aviões perdeu-se. Já não sabe bem onde está. E todos os outros voltaram à base. E deixar as luzes do porta-aviões acesas seria um perigo para esse porta-aviões. Podia ser apanhado. E então o comandante do porta-aviões resolve apagar as luzes e esquecer o avião perdido. Isso é ético ou não é ético? Sob o ponto de vista da liderança desse comandante. Na vertente da responsabilidade, não é? Quer dizer, porque ele considera que deixar um avião é um mal menor. Porque se deixasse as luzes do porta-aviões acesas, então podiam ser todos bombardeados e todos perdiam. Então, nessas circunstâncias, por vezes, tem que se sacrificar uma parte para conseguir o bem maior, não é? Portanto, isso também no domínio da ética. Só dei este exemplo para que as pessoas também compreendam que a aplicação da ética nem sempre é linear, não é? E a ética em si também não é sempre linear. Existem aqueles valores universais da ética, não matar, não roubar, não, etc. Tudo isso que a gente sabe, que vem um pouco também da ética religiosa de Moisés, de Jesus, de Muhammad, etc. Mas em situações concretas da vida, muitas vezes a aplicação da ética não é tão linear. Com o exemplo que eu dei, podem ver que muitas vezes, para salvaguardar um bem maior, nós podemos sacrificar o que é menor. Portanto, eu acho que escalpelizei um pouco os aspectos da minha filosofia de vida. Portanto, a ética, os princípios todos, rigor, disciplina, responsabilidade, amizade, empatia, não é, com as pessoas, solidariedade. A solidariedade é extremamente importante. Nós devemos... Eu costumo dizer que eu não existo se os outros não existem. Qual é a razão da minha existência se eu não puder fazer alguma coisa pelos outros? Se eu fizesse só para mim, isso não iria interessar. Eu só existo porque os outros existem. Eu só aprendo porque os outros me ensinam. Eu só ensino porque os outros aprendem e todos fazemos uma comunhão. A solidariedade é extremamente importante. São esses os princípios que norteiam. Agora, pode-me dizer assim, alguns desses princípios são teóricos, que a realidade, por vezes, não é tão exatamente como eu estou aqui a teorizar. É verdade. A pessoa comete erros também. Todos nós cometemos erros. Mas, na nossa cartilha estão lá estes princípios que nós procuramos atingir. São os ideais que nós procuramos atingir. Muitas vezes aproximamos-nos deles, nem sempre conseguimos atingir, e quando atingimos o ideal também, o novo ideal aparece. É por isso que eu, no decorrer do encontro, dizia que resolver um problema hoje pode trazer um novo problema amanhã, mais complexo ou de outra índole. Só para fechar, professor, que conselho deixaria aos jovens que querem seguir uma carreira na academia, hoje em dia, nos dias de hoje? Bom, eu estou a ver que também a conversa vai à volta dos jovens. E eu queria dizer uma coisa que também que eu considero importante para mim, na minha personalidade. Jovem também é um estado de espírito, atenção. Sim. Nem sempre é só a idade. Sim. A idade é importante sob o ponto de vista cronológico, fisiológico, etc. Mas, digamos, aquilo que a pessoa faz, o espírito aberto que ele tem, o que ele desenvolve, pode ser que uma pessoa com quase 70 anos como eu não estou a dizer que sou, pode ser mais jovem do que
uma pessoa de 20 anos com ideias velhas. É verdade. Pronto. É verdade. Então, isso é muito importante também desdramatizar, não é? Porque há muitas Sim. pessoas com uma idade cronológica avançada, mas que continuam com o espírito jovem, abraçam os jovens e estão prontos a lutar com os jovens, não é? E eu penso que, para mais com esta minha atividade nas universidades, sempre a lidar com os jovens todos os dias, eu vou-me tornando eternamente jovem. É verdade. Pronto. E mesmo o seu conhecimento de inteligência artificial Exatamente. é incrível. Então, mas o que eu queria dizer era que, estava a dizer, quem quer seguir a carreira académica, Sim. nós temos alguns jovens que estão a seguir já a carreira académica aqui no ICIM. Alguns que estudaram a licenciatura aqui, fizeram mestrado aqui e estão a seguir. Primeiro, provavelmente a academia não dá muito dinheiro. É preciso ter isso em conta. Mas antes disso, o conhecimento é algo que não tem paralelo. Portanto, em primeiro lugar, as pessoas têm que ser conhecedores e procurar serem sábios. Em primeiro lugar. Segundo, tem que haver um espírito de entrega para o outro. Não é? Para se ser professor, tem que ser capaz de dar ao outro ou a outros. Não é? Portanto, o jovem que quer ser professor tem que pensar nisso. Tem que pensar que tem uma carreira provavelmente não muito curta. E como eu disse logo no princípio, para ser professor, aqui é muito difícil ter boladas. É muito difícil fazer boladas. Eu não conheço, eu pelo menos nunca fiz. Portanto, há de ser uma pessoa que vai viver medianamente. Vai ser da classe média, vai poder viver não mal, vai viver bem, mas não vai poder rapidamente enriquecer. Provavelmente não vai enriquecer. Não é? Alguém que aposta na academia, só na academia, é muito difícil. Mas não é possível apostar na academia e desenvolver projetos à parte? É possível. O professor fez isso. É possível e desejável. Sim. Não, eu não estou a dizer que isso não é possível. É possível. Aliás, nós estamos numa instituição de ensino superior privada, onde eu próprio que estou a falar, estou também a praticar o empreendedorismo. Não é? Mas mesmo assim, o problema é este. As empresas que também investem na área da educação, mesmo que o seu objetivo tem que ser a sustentabilidade, tem que ter, não podem ter prejuízos, mas não significa que eles vão ter um lucro equiparável, por exemplo, às indústrias tecnológicas, ou às indústrias do aço, ou às indústrias outras que estão aí por fora. Não é possível, porque ele, por um lado, está a fazer um negócio, mas por outro lado está a cumprir uma missão. São coisas que têm que estar presentes nas pessoas que investem nesta área, porque senão eles acabarão por ficar frustrados. Não é? É preciso gostar de servir ao outro, não é? É preciso gostar de servir. Portanto, mas aliar esse aspecto ao conhecimento e à sabedoria, para sermos bons professores e sermos capazes também de ensinar, mas também estar dispostos a permanentemente aprender. É isso que eu posso resumir para si, porque acho que a conversa já vai longa, não é? Só para fechar, se pudesse definir ou descrever a sua vida em uma palavra, qual seria? Valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Dr. Naguib. Assim encerramos mais um episódio do Cerebrum de Ouro, com um exemplo vivo de como educar transforma vidas e forma aquilo que é o nosso futuro, o futuro do nosso país, o futuro da nossa sociedade. Agradecemos pelo impacto duradouro que tem no ensino e na formação dos jovens em Moçambique, assim como por abrir-nos as portas do seu espaço, da sua história, da sua visão e do seu legado. Quem tem que agradecer mais uma vez sou eu, dizer que não é possível
num encontro destes, uma conversa destas, com um tempo relativamente limitado, sermos capazes de descrever tudo o que vai no nosso ser, por um lado, e por outro lado também deslindar em pormenor todas as fases da nossa vida. Provavelmente isso poderá acontecer noutras oportunidades, mas se não for possível, eu agradeço mesmo assim e quero pedir desculpas se eventualmente cometi alguma falha, algum erro, que disse qualquer coisa não merecedora, que ofendi alguém, por isso peço desculpas e estarei sempre disponível. De certeza Obrigado. que não, muito pelo contrário, tem uma trajetória muito bonita, enriquecedora, aprendemos bastante consigo e é um privilégio termos como compartilhar histórias como a sua com a nossa juventude de hoje em dia, que nós precisamos desses exemplos como o seu. Muito obrigado. Obrigada.